Vou mudar um pouco o formato da nossa apresentação, não vou ser tão técnico, tão específico, e vou fazer uma abordagem um pouco diferente com vocês. Por quê? Porque essa abordagem de tecnologia tem tudo a ver com o nosso trabalho, e tem a ver com a situação atual do globo, da economia global. O nosso trabalho, o propósito dele é agregar valor econômico e tecnológico a um serviço. Esse é o nosso trabalho. O que significa isso exatamente? Carregar de tecnologia e preço o nosso trabalho, o nosso serviço. Na prática, os cientistas consideram que o valor agregado mais interessante do mundo hoje é aquele produto que cabe no teu bolso. Até 1989, final dos anos 80, início dos anos 90, a China e a Coreia, juntos, produziam menos riqueza do que o Brasil. Até 1990, a China e a Coreia, juntos, produziam menos riqueza que o Brasil. A China vinha para o Brasil aprender sobre processos de industrialização. Depois do governo Collor, Fernando Collor, houve um processo brutal e repentino de desindustrialização pelo qual passou o Brasil e até hoje a gente não se recuperou. Então, qual que é a nossa proposta? Nossa proposta é carregar de valor um produto que o Brasil não possui. O que significa isso na prática? Que a gente pega um rolamento que ia virar sucata, aplica uma tecnologia neste rolamento e, a partir desta tecnologia, a gente agrega valor a ele, recupera as funções de engenharia desse rolamento, devolve ele para o mercado. Para vocês terem uma ideia, a nossa tecnologia já recuperou um único rolamento do Grupo Ometo mais de 10 vezes. Um único rolamento. A média de vida útil que a gente aumenta num rolamento é de 6 vezes. Não é 6 anos, é 6 vezes. Se considerar que um rolamento vem para reforma a cada 3 anos, se multiplicar 3 por 6 vezes, dá 18 anos de sobrevida. Então, esse é o nosso trabalho. Nossa empresa foi criada, essa tecnologia foi desenvolvida pelo meu pai, Argemiro Capozzi, muita gente conhece, em colaboração com a velha guarda da SKF, Nelson Célio, conhecido como Celião, há 40 anos atrás, e hoje, eu como engenheiro que sou, formado e pós-graduado pela USP, pela Escola Politécnica da USP, transformei esse conhecimento do meu pai em solução de engenharia e colocamos no mercado há 20 anos atrás. Rompemos todos os paradigmas que esse mercado podia existir. Entramos em todos os setores que a gente nem imaginava entrar. Hoje, uma empresa nacional, com inteligência local, com dinheiro local, fornece para as maiores siderúrgicas do mundo, a gente fornece para as maiores mineradoras do mundo, a gente fornece para os maiores conglomerados de papel do mundo e fornecemos para mais de 300 usinas de açúcar. É uma empresa que está presente aqui com o Plínio, desde o primeiro ano do CITEC, e que a gente vai apresentar para vocês muito rapidamente, para não ficar cansando, porque palestra o dia inteiro cansa. Mas é bom cansar um pouco, que daqui a pouco a gente desconta lá no porco no rolete. Tá bom? Roberto, por favor. Roberto é nosso gerente de novos negócios, tem uma experiência de 18 anos como gerente da SKF, agora compõe o nosso quadro de novos mercados, desenvolvimento de novos mercados, e vai apresentar para vocês, porque ele apresenta bem melhor que eu. Boa palestra. Boa tarde. Vamos lá, então? O Weber já fez a introdução. Como ele já falou, a Intacta tem 20 anos no mercado fazendo repotencialização. Então, é uma empresa focada
e especializada em repotencializar rolamentos. É importante destacar, né, que essa questão da qualidade, ela está muito ligada também à questão da confiabilidade. Então, é uma empresa certificada, com metodologia, com processos que são internacionais. Estou falando isso porque esse mercado de rolamento é um mercado muito prostituído. Então, existem muitas empresas que pegam o rolamento do mercado, que não sabe onde foi aplicado, ele faz um trabalho de maquiar o rolamento e vende esse rolamento sem saber onde vai ser aplicado. Quando nós recebemos um rolamento na Intacta, nós precisamos saber de onde está vindo e aonde estava aplicado, porque a análise é feita no rolamento e na aplicação. Se qualquer característica do rolamento, após o serviço feito, ela ter algum indício que possa dar algum problema naquela aplicação, a gente condena o rolamento. Tá? Então, a gente só vai repotencializar rolamentos que realmente a gente consiga dar mais um ciclo de vida como garantia. Aqui é um vídeo rápido institucional. Muito bem. Uma coisa importante é que todo rolamento que passa pela Intacta ganha um número de rastreabilidade único. Ou seja, se esse rolamento volta, eu sei quando ele veio, da onde ele veio, o que foi feito nele, a gente consegue restaurar o último relatório. Então, existe todo um processo de rastreabilidade desses rolamentos. Então, aqui alguns números. O Weber já se apresentou, eu posso pular. Aqui é uma coisa que é interessante pelo seguinte. Falando da curva de vida de um rolamento, você vê que ela começa quase que horizontal e depois ela vai ganhando patologias, né? Então, um problema de contaminação, uma umidade, uma corrosão por contato, entra um contaminante mais duro e aí faz um risco, esse contaminante ele é cravado na pista. Essas coisas vão deteriorando o rolamento. E chega um ponto que a vida do rolamento ela passa a ser, entra numa curva quase que geométrica, né? E acelera demais o processo de deterioração do rolamento, chegando até o colapso total, uma trinca, o travamento. Então, se a gente olhar lá em cima, início da falha, depois falha detectada por ultrassom, falha detectada por vibração, falha detectada por análise de óleo. Falha por análise de óleo. O que significa? Significa que tem partículas do rolamento no óleo. Então já tem pedaços do rolamento no óleo. Chegou nesse ponto,
vai desmontar, vai jogar o rolamento no lixo, vai jogar fora, porque não tem como restaurar um rolamento que está faltando pedaço, porque você não recupera rolamento, você repotencializa, é uma coisa diferente que a gente vai entrar aqui mais no detalhe. Então, por cultura, o pessoal da preditiva analisa a vibração, quando aparece o defeito, o que eles fazem? Começa a medir com uma frequência menor e acompanham o defeito até o momento que eles falam, ó, precisa trocar porque vai colapsar. E aí quando tira o rolamento tem que ser jogado fora. O ideal seria aparecer um pequeno defeito, tira o rolamento porque é passível de ser repotencializado. E aí você ganha uma sobrevida. Então, essa curva que cai bastante, ela volta a ser uma curva quase que horizontal ali de novo. E aí isso pode ser feito algumas vezes, dependendo da aplicação. Em relação à redução de custo, o trabalho de repotencialização ele tem fases, né? Ele pode ser um polimento, pode ser uma retífica leve, uma retífica mais profunda, troca de um componente. Então, o preço pode variar ali de 20% a 50%, 60% do preço de um rolamento novo. Mas o que é importante é que, dentro da economia circular, quando você deixa de jogar um rolamento fora, então vamos pensar em um rolamento de picador ou de um rolamento de desfibrador que pesa 100 quilos. Então você deixa de sucatear 100 quilos de aço. Como você recuperou um rolamento que já foi usado, você deixou de comprar um rolamento novo. Esse rolamento novo, para ser produzido, se você pensar na cadeia, desde a extração do minério de ferro, da produção do aço, da fabricação do rolamento, foi emitido um monte de carbono, foi gasto um monte de energia, foi consumido um monte de água. Então, quando você recupera um rolamento, repotencializa um rolamento, você tem reduções significativas no que se refere à economia circular. Aqui um exemplo, né? Produção de 1 kg de aço, se gasta 4 litros de água e 1,9 kg é emitido 1,9 kg de CO2. O maior fabricante de rolamentos do mundo é a SKF. A SKF ela tem publicações técnicas que trazem essas referências aqui de baixo. Ó. Para cada rolamento que você produz, ela faz 1 kg de rolamento, é necessário emitir 1,7 kg de CO2. E se gasta 7,25 kWh. Então, pensa se você recuperou um rolamento de 100 kg, você deixou de emitir 170 kg de carbono no meio ambiente. Se você recuperar 10 rolamentos em um ano, de 100 kg, você recuperou 1 tonelada de aço. Você deixou de consumir 1 tonelada de aço. Deixou de jogar fora 1 tonelada de aço. E você economizou 170 quilos de emissão de carbono. Dentro dessa questão, existe também a logística. Né? Um rolamento repotencializado, ele pode ser feito em 4 dias. Às vezes, a importação de um rolamento grande demora 3 meses, 4 meses. Agora, o mais importante de tudo isso é que esse rolamento só será repotencializado se tivermos a certeza de que ele vai durar mais um ciclo de vida. Tá? Que tipos de rolamento? Praticamente todos os tipos de rolamento podem ser feitos. Somente os rígidos de esfera, em função do tipo de separador, do tipo de gaiola, é que a gente não faz. Agora, quais marcas de rolamento podem ser feitas? Todas as marcas. Então, é uma coisa interessante aqui, que é a seguinte, quando você está repotencializando um rolamento, que você conhece a origem, que é de uma marca boa de rolamento, um rolamento de primeira linha, um rolamento SKF, um rolamento NSK, FAG, NTN, você conhece a procedência do material. Então, é muito mais seguro você repotencializar um rolamento de procedência do que, às vezes, comprar na emergência um rolamento chinês, que você não sabe que material que está lá. A repotencialização, ela nada mais é do que você restaurar a condição original do rolamento. Então, o que se avalia? Se tem microtrinca, se tem alguma fadiga mais grave. Se essa é a situação, esse rolamento vai ser sucateado. Se ele não tem uma fadiga, o que ele precisa é ser limpo, ele precisa ser trazido
para as condições originais dele, de quando ele era novo. E para isso é que é feita a repotencialização. Então, dentro desse processo, você pode ter que precisar, por exemplo, se fazer uma retífica. Quando eu faço uma retífica num rolamento como esse, eu posso ter um aumento da folga. Dependendo da aplicação, eu ainda consigo manter a folga dentro da classificação de folga original do rolamento. Se ele é C3, ele aumentou um pouquinho a folga, mas está dentro da classe C3 ainda. Então aí não tem problema nenhum, esse rolamento pode ser aplicado. Dependendo da aplicação ou do trabalho, essa folga pode mudar de classe. Ele sai de um C3 para um C4. Dependendo da aplicação, pode-se montar um rolamento como esse. Dependendo da aplicação, não. Quando esse tipo de situação ela pode comprometer o uso, a gente condena. Mas agora, sendo bem sincero, em algumas aplicações, como picador e desfibrador, a folga maior melhora, inclusive, o sistema de lubricidade, e o rolamento trabalha até um pouco mais frio. Normalmente, o rolamento vem com patologias que são bastante conhecidas. E uma outra questão é que a maior deformação do rolamento está na zona de carga, e não no rolamento todo. Então, dependendo da deformação, eu posso redefinir uma nova zona de carga para ser montada. E aí o que vai acontecer? Aquela nova zona de carga é uma zona completamente nova, porque ela praticamente não trabalhou. Aqui estão os níveis de retífica, os níveis de repotencialização. Você vê que o nível 0 é basicamente uma reembalagem. O que acontece? Às vezes o rolamento fica guardado muito tempo, é preciso renovar o óleo protetivo. Então se faz uma reembalagem. Limpeza, inspeção e um polimento, é o nível 1. Depois retífica leve, retífica profunda e uma retífica profunda com troca de componentes. Isso pode acontecer, por exemplo, numa coroa de orientação. Aquele rolamento grandão que tem um dos anéis, uma engrenagem. Normalmente esses rolamentos, a maioria deles são de esferas. E às vezes ele vem com uma folga muito grande. Então o que é que se faz? Faz a retífica das pistas e se trocam todas as esferas por esferas maiores para garantir a classe de folga daquele rolamento como se fosse uma folga original. Aqui algumas fotos e alguns exemplos de coisas bem comuns que acontecem no dia a dia aí quando o rolamento chega para a gente. Que é corrosão por umidade, corrosão por atrito, falso brinilamento, né? Incrustação. Essa foto do meio aqui, do lado esquerdo, ela está ampliada, né? Então normalmente não é tão profundo assim, é uma coisa que ela está ampliada para ser bom exemplo. Desgaste abrasivo, né? E aí, às vezes, aparecem coisas assim, ó, com rolamento já, com descascamento, pode fazer perguntas se quiser, com descascamento, com trincas. Esse tipo de trinca aqui, ó, é característico de aperto excessivo, e esse tipo de trinca aqui, ó, é característico de batida, pancada, né? Manuseio inadequado. É muito comum também a gente receber o rolamento e em uma parte da pista tem uma mudança de coloração. Isso significa que foi usado um maçarico para poder desmontar o rolamento. Ele aquece demais e aí a gente tem que condenar, porque mudou de coloração significa que a têmpera daquela área foi para o espaço. Então, usar maçarico estraga o rolamento, estraga o eixo, não é recomendado. Então, se alguém não sabe montar o rolamento que não seja com maçarico, procura a gente que a gente vai ensinar. Esse é um rolamento utilizado em rolo prensa de máquina de papel. O trabalho foi feito em 4 dias. E esse cliente, quando você olha o preço do rolamento novo e quanto ele pagou na repotencialização, só nessa peça ele economizou R$39 mil.
Tá? Esse é o nível de economia que esse serviço pode gerar para vocês. Quando a gente fala de inspeção, a inspeção ela é muito minuciosa. Tá? Então o rolamento chega, a gente limpa, lava, e aí faz uma inspeção antes e depois faz uma inspeção depois. A gente está falando, gente, de centésimos de milésimos, a gente está falando de microns, a gente está falando de centésimos de milímetros. Né? Então, quando eu falo, mudou a classe de folga, às vezes eu estou falando que ele saiu da classe de folga 1/100º de milímetro. Né? Mas a gente é muito criterioso em tudo isso. Tá? Então, você tem inspeção desde o material, inspeção geométrica, inspeção dimensional. O relatório ele vem com fotos e as dimensões de antes do trabalho, fotos e dimensões depois do trabalho. Ele vai com uma análise de falha, né? Então, aquelas manchas, aquelas marcas, a gente coloca lá as possíveis causas daquelas manchas. Isso é legal porque quando chega o rolamento repotencializado lá, se o mecânico ler o relatório, ele vai ter dicas de melhorar coisas no processo dele para ele ganhar sobrevida no rolamento. Então, vou dar um exemplo. O rolamento veio muito manchado, com manchas pretas no furo. O que significa isso? Significa que o eixo pode estar ovalizado ou não estar com uma geometria adequada. Então, ele vai ter que retrabalhar o eixo para ter uma sobrevida. E também, no final, a gente coloca aqueles dados de informação de ganhos do ESG, né, dos ganhos da economia circular. Quanto que ele deixou de emitir de carbono, quanto que ele economizou de água e de energia, a gente coloca um gráfico lá. A embalagem. Se o rolamento ele vai ser já utilizado, a gente manda ele embalado na múmia, né? Então ele é mumificado com 2 tipos de plástico e um papel crepom. É lógico que ele está protegido com óleo. E se ele for ser armazenado para utilização futuras, ele pode ir em caixa. Muito bem. De que tamanho de rolamento a gente está falando que é viável? Então, podemos dizer que acima de 180 milímetros de diâmetro de eixo já seria bastante viável. Para alguns rolamentos especiais, rolamentos mais caros, você pode ter a viabilidade com rolamentos até de 150 milímetros de furo. Tá? Mas, na grande maioria dos rolamentos, acima de 180 milímetros de eixo, né, de furo, já é viável. E aí a gente está falando de todos os segmentos. Aqui alguns exemplos para papel celulose, alguns exemplos em cimento, né, os moinhos, redutor, indústria de mineração, né, os caminhões fora de estrada, tem rolamentos grandes nas rodas, nos redutores. No segmento siderúrgico tem esse equipamento aqui de baixo, um lingotamento contínuo. Esse é um bom exemplo de repotencialização de rolamento pequeno. Normalmente o rolamento de lingotamento contínuo é um rolamento pequeno, em torno de 150, 160 milímetros de furo. Mas eles mandam grandes quantidades, eles mandam 10, 20, 100 peças, e aí vale a pena repotencializar, porque a gente ganha escala na produção, né, na oficina, no centro de repotencialização, e a gente consegue fazer por um preço bastante competitivo. Muito pouca gente percebe que às vezes tem rolamentos em lugares que a gente nem imagina. Então, Porto, Ponte Rolante também tem rolamentos muito especiais, rolamentos muito caros. Esse da esquerda aqui é um rolamento super caro, que é um axial autocompensador, e também vale muito a pena. O segmento eólico, né, tem os PITs e os EOS, que são os rolamentos das pás e debaixo da nacelle. E aí tem os rolamentos do main shaft, os rolamentos do gearbox e do gerador. Do gerador, normalmente são rolamentos pequenos, mas se tiver escala lá, umas 4, 5 peças, já vale a pena. Falando no segmento de açúcar e álcool, eu trouxe um exemplo que é bem característico. Né? Então, normalmente a usina manda para um reparador aqui de Sertãozinho fazer o reparo da área de preparo de cana. Então vai lá, corrente de arrasto,
vai o picador, vai o desfibrador, e aí, sei lá, mais ou menos 100, 120 mil reais, você consegue comprar uma manutenção de um preparo de cana. E aí, onde estão os rolamentos grandes? Estão no picador e no desfibrador. Vou falar para vocês, se for necessário trocar os 4 rolamentos, se vocês forem comprar rolamentos de primeira linha, a economia, repotencializando esses rolamentos, vai ser o custo da manutenção do preparo inteiro. Então, se você está pagando 120, sei lá, de 100 a 120 mil reais numa manutenção de preparo de cana, você vai ter uma economia em torno de 100 mil reais se você conseguir repotencializar os 4 rolamentos. Nós temos um caso real, aí eu vou mostrar mais para frente. Indústria de uma forma geral, né, grandes bombas, grandes redutores. Os redutores também são equipamentos que a gente tem muito sucesso na repotencialização dos rolamentos. Reparador de redutor não gosta de usar rolamento repotencializado, mas provavelmente porque eles ganham comissão na venda do rolamento novo. Aqui tem uma situação que é de grandes máquinas. Esse rolamento é uma coroa de orientação, também conhecido como rolamento de giro. São rolamentos de 3 metros, de 6, até 6 metros a gente já conseguiu fazer. Aqui um exemplo interessante de um rolamento de origem desconhecida. Uma siderúrgica, ela comprou um laminador chinês, e esse laminador veio com os rolamentos de 4 carreiras de rolos cônicos de uma marca chinesa. Eles, então, fizeram o seguinte, entraram em contato com essa marca de rolamento, compraram 2 rolamentos para fazer uma experiência. Que eles achavam que se o fabricante da máquina usava essa marca, provavelmente ela era confiável. Depois de 3 meses, 2 pistas descascaram. 3 meses de uso. Eles mandaram os rolamentos para a Intacta para a gente fazer um laudo. Nós, então, fizemos toda a parte dimensional. Aí nós cortamos a seção que estava descascada, mandamos para um laboratório para fazer análise físico-química e análise metalográfica. E a conclusão foi surpreendente. O aço desse rolamento, ele tinha muita impureza não metálica. O que isso significa? Pensa numa impureza não metálica próximo da pista. Na hora que temperou, ficou aquela casquinha por cima e aquela impureza não metálica, como se fosse um travesseiro debaixo da pista. Cada vez que o rolo passa, vai gerar uma fadiga e aí descasca. Então, a qualidade desse aço não poderia, em hipótese nenhuma, ser um aço de rolamento. E é uma grande fábrica de rolamento chinesa. Então, quando eu falo que é muito mais garantido você repotencializar um rolamento de procedência do que comprar um rolamento de origem desconhecida, é disso que eu estou falando. Só que é um caso real, tá? Aqui tem uma outra situação de um cliente que mandou para a gente 14 rolamentos de aplicações diferentes, informou as aplicações. Nós conseguimos repotencializar 10 e 4 a gente sugeriu que jogasse fora, porque não estava bom. Esse trabalho de repotencializar os 10 rolamentos foi feito em 8 dias. Ele teve uma economia de 59 mil reais. E na parte de economia circular, aqui tem um exemplo interessante. Ó. Só nesse lotezinho, ele deixou de emitir 222 kg de CO2, economizou 297 litros de água. Ou seja, esses números é ESG na veia. Então, o pessoal que fica caçando lá processos para fazer menos compensação, repotencialização é uma solução. Ajuda. Né? Aqui é um exemplo interessante, tá? Uma usina, 4 redutores Henk Zanini, redutores das moendas, são redutores grandes. O do redutor informar que ele não daria garantia se fosse rolamento repotencializado, a usina já fez muito trabalho com a gente, ela falou, pode mandar os rolamentos, que a Intacta vai dar a garantia dos rolamentos e você dá a garantia da sua montagem. Se der um problema nos rolamentos, a Intacta vai assumir. Muito bem. Foram repotencializados 31 rolamentos desses 4 redutores grandes. 30 dias para fazer o trabalho,
comparando o preço dos 30 rolamentos novos, 31 rolamentos novos, com o preço que eles pagaram na repotencialização, nesse serviço teve uma economia de 2 milhões de reais. Um serviço. E aqui é o caso que eu falei que tinha um exemplo lá do desfibrador. 3 desfibradores, 6 rolamentos. Um a gente condenou, repotencializou 5, economizou 171 mil reais em 5 rolamentos. Muito bem, fazendo um resumo, nós temos um nível de serviço muito bom. Então, se você mandar para a gente as fotos, as características do rolamento e aplicação, você vai receber um orçamento em 24 horas. O nosso prazo de entrega é muito bom, então, dependendo do lote, mas se for uma peça só, 4 dias, 1 semana no máximo, né? A empresa está há 20 anos no mercado, tem muita experiência. Aqui embaixo a gente está falando de 50 mil rolamentos, mas depois do último lote que a gente recebeu aí, esse número já tem que ser atualizado. Aqui alguns dos nossos clientes. Muito bem, senhores e senhoras. De uma forma muito rápida, o recado é, vocês têm a oportunidade de transformar sucata em produtividade, em redução de custo de manutenção, em redução de custo de estoque, em índices de melhoria no seu ESG. E aí eu estou falando, assim, de uma forma bem simples. Vou dar um exemplo aqui do que eu quero dizer com redução de custo de estoque. Quando você compra um rolamento novo, um rolamento reserva, que você paga 170, 180 mil reais e põe no estoque, esse item é um ativo do seu estoque. Então, quem é responsável pelo valor do estoque tem que assumir aquele ativo. 170 mil reais. E às vezes não é uma peça, às vezes é mais de uma, às vezes são vários tamanhos. Está na hora de trocar o rolamento, você pega aquele rolamento novo, coloca na máquina, pega o que você tirou. Se a gente conseguir repotencializar, você põe ele no estoque como um item reserva, com a garantia de um rolamento novo.
você não comprou uma peça nova, você comprou um serviço. Então ele não é um ativo. Você vai ter o mesmo item no estoque e o custo do seu estoque vai cair. Então se você fizer isso para os seus 5, 6, 8 rolamentos grandes que estão lá na reserva e substituí-los por itens repotencializados, o seu custo de estoque vai cair significativamente. Quando a gente fala de custo de manutenção, o rolamento tem um peso muito grande. E o custo da repotencialização é muito menor do que do rolamento novo. E muito mais rápido de você comercializar. Então, de uma forma bem simples, numa linguagem que eu tentei ser não muito técnico, eu queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta. Se não, finalizamos por aqui. Nenhuma dúvida? Se alguém está com vergonha de fazer pergunta, eu estou ali no cantinho, é só ir lá conversar comigo e a gente conversa lá no particular. Tá bom? Muito obrigado.